Sofonias significa escondido por Deus, ou escondido por Yahvé. Esse livro, ele trata do juízo de Deus contra Judá e os gentios por causa dos seus pecados, e do cuidado de Deus com os seus fiéis. O livro do profeta Sofonias, ele trata a respeito de um Deus que agora está julgando tanto o seu povo, quanto o povo circunvizinho, os babilônios, os moabitas, os cananeus, e aí por diante. E Deus, ele começa com a sua palavra, e esse profeta Sofonias, que tem um nome até interessante, Sofonias, esse profeta, ele é contemporâneo, como nós vamos ver aí no primeiro capítulo, do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. Esse rei Josias, ele é aquele rei que assumiu Israel ainda criança. Ele era apenas uma criança quando ele assume o reinado de Israel. Josias começou a reinar cerca de 53 anos antes da queda de Judá, 53 anos antes de Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor, e ele vem reinar 80 anos após a Síria ter invadido Israel. Então, ele vem 80 anos antes, 53 anos antes do cativeiro babilônico, e ele vem 80 anos depois que a Síria invade Israel. E pelo contexto, nós vemos que Sofonias começou a profetizar antes da reforma feita por Josias. Deus havia dito a Josias, Deus havia anunciado o nascimento de Josias, Deus havia predito que nasceria um homem chamado Josias, e que esse homem purificaria Israel, livraria Israel dos seus autos, e ele aniquilaria todos os falsos profetas e os falsos sacerdotes. Então a profecia deve ter sido entre o 12º ano de Josias e o 18º ano do reinado desse rei. Quando olhamos para a Bíblia, e se você buscar o primeiro capítulo aí, ele vai falar a palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, dos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, esse Sofonias, ele vem profetizar numa época em que Deus já está cumprindo uma promessa que falou, que esse Deus já está anunciando algo em que ele mesmo anunciou, em que ele mesmo profetizou o nascimento de Josias. E agora Sofonias está profetizando algo. E o que diz o texto? Olhe para a sua Bíblia no versículo 2 e 3. Diz o seguinte: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Aqui, irmãos, é muito interessante a gente olhar, porque a Bíblia diz que inteiramente consumirei tudo de sobre a face da terra. Então é claro, é óbvio que Deus ali, ele está anunciando algo futuro, que não seria no período em que ele julgaria Judá ou Israel. Ele está anunciando isso aqui para as nações, porque se Deus houvesse limpado toda a face da terra, todos os homens teriam sido mortos. Aí o que ele diz no verso 3: os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar e os tropeços com os ímpios, exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Então Deus aqui, ele está levantando uma informação,
está trazendo uma informação. No período do dilúvio, os peixes não foram aniquilados. No período do dilúvio, os pássaros no céu continuaram a voar. Mas aqui, Deus, ele diz: aniquilarei o homem, aniquilarei o pássaro e aniquilarei o peixe. Aniquilarei o que está sobre a terra, aniquilarei o que voa, e aniquilarei o que nada. Ou seja, na terra, no céu e no mar haverá justiça e juízo. Deus está dizendo: eu alcançarei todas as fases, eu estarei na terra, no céu e no mar. Fazendo o que, Deus? Justiça. Arrebatarei os homens, os animais consumirei, e os peixes do mar, todos eles serão consumidos. Deus continua, e se você observar no versículo 4 e 6, Deus começa agora a falar com essa nação. Deus está dizendo que ele vai eliminar algo do meio do povo. E o que Deus quer eliminar? Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Observe, olha aqui o que o texto diz. Vamos ler lá em 2 Reis 23, 4 e 6. Pega o microfone aqui para você ler. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4 ao 6, pode ler. Isso. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os que queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até ao ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Os irmãos entenderam? Esse rei que está fazendo tudo isso é o rei Josias. O rei que está fazendo tudo isso é chamado de rei Josias. E a Bíblia diz que Josias, ele está tirando os altos que foram feitos nos bosques, ele está tirando os ídolos postes a Baal, os postes ídolos que eram feitos a Baal, ele está tirando tudo o que é idolatria do meio do povo. Os sacerdotes que foram erigidos indevidamente estão sendo arrancados. Está acontecendo uma purificação no povo. Por isso que Sofonias está profetizando antes desses acontecimentos, porque Josias, ele arranca do meio do povo tudo o que poderia fazer a idolatria. Irmãos, para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui, o rei Ezequias teve um filho chamado
Manassés. E esse rapaz, ele é o que mata o profeta Isaías. E ele mata de uma forma muito tranquila. Ele mata Isaías cortado ao meio. Irmão, deixa eu só confirmar o nome, porque eu estou achando que não é Manassés. Espera aí. 2 Reis 23. Se os irmãos lembrar o nome do filho do profeta do rei Ezequias, os irmãos podem falar. Mas eu vou achar aqui rapidinho. Aonde é que está? É Manassés mesmo. A idolatria de Manassés. Está certo, é Manassés mesmo. Então Manassés, ele é um dos piores reis que existe na história de Israel. É Manassés. Ele é o responsável pela morte do profeta Isaías. Ele é quem serra Isaías ao meio. Depois que ele morre, ele tem um filho, o filho dele, chamado Amon. Outro ruim, outro terrível. Manassés, ele começou a fazer algo em Israel, que era o seguinte: ele trazia para Israel a idolatria que já tinha sido tirada por Ezequias. Ele trouxe a Israel a adoração ao exército dos céus. O exército dos céus, a adoração aos céus, ela é uma adoração dos assírios. O exército dos céus, ela é uma adoração dos cananeus. Os cananeus que tinham esse costume de adorar o exército dos céus, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas. Aí é conhecido como os exércitos dos céus. Amém, irmãos? Então essa adoração era conhecida como a adoração dos céus. Aí ele trouxe dos cananeus a adoração ao exército dos céus. Depois ele traz do povo de Moabe, dos moabitas, a adoração a Baal. E assim ele vai trazendo. E assim ele vai contaminando o povo. E assim ele vai enchendo Israel com doutrinas erradas e idolatria no meio do povo. Aí vem o filho dele, é pior. Aí ele morre, aí vem a criança, um menino chamado Josias. E quando Josias assume, ele realiza tudo o que foi lido em 2 Reis 23, 4 e 6. Ele faz a limpeza geral, ele arranca os postes ídolos, ele quebra os altares, ele queima no fogo os ossos dos sacerdotes que foram sepultados ali do lado em Betel. E assim ele vai fazendo a limpeza, a faxina. Deus está levantando Sofonias para anunciar algo, e Josias está movendo uma reforma religiosa. E essa é a intenção do profeta Sofonias, uma reforma religiosa. E o que Deus está dizendo? Olha o que ele diz, aonde nós lemos: a idolatria e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele. Não buscam a Deus e nem perguntam por Deus. Ou seja, eles estão se dedicando à idolatria, eles estão se dedicando à profanação, eles estão se dedicando a algo ruim, mas não estão perguntando por Deus. Pastor, e o que é isso? É uma geração que decidiu esquecer de Deus. É uma geração que decidiu esquecer de Deus. Então Deus está condenando esse povo, e Deus anuncia o seu dia, o dia do Senhor. Vamos lá para o versículo 7. Olha na sua Bíblia, o versículo 7, o que diz a Bíblia? Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Quem tem aí para mim
o versículo 7, que ele repete 3 vezes: o dia do Senhor está perto, perto está, e brevemente chegará. Quem tem mais ou menos uma versão que diz isso? Como é que está o 7 de vocês? Todos igual? Ah tá, vamos lá. O dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados. Vamos lá. Que dia do Senhor é esse? Que dia do Senhor é esse? Irmão, imagina você, quando alguém diz assim, te prepara para tu te encontrar com Deus, como é que você imagina? Como é que você pensa que será o teu encontro com Deus? Se alguém disser, olha, te prepara porque amanhã tu vai ter um encontro real com Deus, você fica alegre ou fica triste? Olha, amanhã Deus vai te entrevistar, Deus vai avaliar a sua vida, você fica alegre ou fica triste? Vamos para a Bíblia? Olha o dia do Senhor. Acontecerá que no dia do sacrifício, que é o dia do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Pastor, tem vestidura estranha? Tem. Abra tua Bíblia aí. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Números capítulo 15, versículo 38 e 40. Quem achou, levanta a mão para ler. Números 15, 38 e 40. O que Deus está condenando aqui? Eu vou repetir enquanto os irmãos procuram. Porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei, todos os que se vestem com vestidura estranha. Tem alguém aí que está com a versão vestidura estrangeira? No versículo 8 de Sofonias, alguém está com a vestidura estrangeira? A sua lá está como, irmã? A sua estranha? Estrangeiros, né? Então leva lá para a irmã ler. Leva lá para a irmã Lediane. E a senhora achou lá em Números? Se a senhora achou, a senhora já lê também. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes, os filhos dos reis, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Estrangeiros, né? Isso. Lê para nós Números capítulo 15, versículo 38 ao 40. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e nas franjas vos serão para que, vendo-as, vós lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais fornicando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. Santos sejais a vosso Deus. Amém? Então vamos lá. Deus está dizendo para o povo: eu vou castigar todo o judeu. Isso aqui é para ajudar. Todo judeu que estiver usando roupa estrangeira. Que roupa estrangeira é essa? É aquele que não usa a franja azul, que tem uma fita azul de 4 pontas em suas vestes. E para que serve isso, pastor? Para você lembrar dos mandamentos do Senhor. Toda vez que você olhar para a sua veste, você vai lembrar dos mandamentos do Senhor. Deus colocou um sinal no homem, para que ele lembrasse
da sua lei. Espera aí, pastor. O homem, ele era circuncidado, um sinal na carne, para que ele lembrasse do concerto dele com Deus. Eu sou consagrado ao Senhor, eu sou um ungido do Senhor, eu sou um homem judeu do Senhor, sou santo ao Senhor. E agora Deus coloca um sinal na roupa, na veste do homem. Essa franja azul, ela tinha uma fita, uma faixa azul, de 4 pontas nas vestes, e que os homens andavam com elas. Quando os homens começaram a se afastar de Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Trocar de roupa, mudar a roupa. Por que eles mudaram a roupa? Porque a roupa deles lembrava da lei de Deus, e toda vez que eles colocavam a roupa, eles lembravam que eles estavam em pecado. Toda vez que eles iam vestir a roupa, eles lembravam que eles estavam desobedecendo os mandamentos do Senhor. Aí o que eles fizeram? Mudaram de vida? Não, mudaram de roupa. E tem muito crente que está fazendo assim. Não quer mudar de vida, quer mudar de roupa. Não quer mudar de vida, quer mudar de igreja. Não quer mudar de vida, quer mudar de bairro. Não quer mudar de vida, quer mudar de cidade. Tem gente, irmão, que você pergunta, tu está onde? Eu estou em tal cidade. Está onde agora? Estou em tal cidade. O que aconteceu lá? Não deu certo. Parece um cigano. E por isso assim, tem muitos também ciganos espirituais. Eu conheci uma jovem que ela não tinha nem 20 anos direito, ela já tinha passado por quase todas as empresas da cidade. Quando você pensava que ela estava trabalhando em uma, ela já estava em outra. Pensava que ela estava em uma, já estava em outra. Irmão, aqui o povo está desse jeito. Eles disseram, se eu usar essa roupa, eu vou identificar o meu erro, o meu pecado. Então, não usando a roupa, eu vou esquecer do meu pecado. Aí Deus diz, eles foram e pegaram as roupas dos estrangeiros e começaram a usar a roupa do estrangeiro. Provavelmente do cananeu, provavelmente do assírio. Roupa diferente. Aí você diz, pastor, roupa não diz nada sobre o caráter. Diz não, irmão? Diz não? Ou você não sabe quando uma mulher é mulher da vida, quando você olha ela vestida? Não dá para saber, não? Não dá para saber? Ou você, quando olha para um malandro, você não sabe que ele é malandro pelo jeito que ele está vestido? Não dá para saber, não? Dá. Ah, mas roupa não define caráter. Não define mesmo, não. Mas identifica. Não define caráter, mas identifica. O que é um uniforme? O que é uma farda? Se você olha um policial na rua, por que o policial usa uniforme? Para se identificar. Por que o médico dentro do hospital, ele usa como é o nome daquele trem? Esqueci agora. O jaleco. Para se identificar. E você? Como você tem se identificado? Como você tem se identificado? O povo na rua te vê de qualquer jeito. Você vem para a igreja de qualquer jeito. A roupa, ela diz muito sobre o seu caráter. Pastor, e eu aceitei Jesus recente, tenho que automaticamente mudar meu guarda-roupa? Não. Você está aprendendo os costumes da lei de Deus, os costumes da igreja. Você tem um tempo para mudar. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus, irmão,
lê de novo o seu texto aí. Lê de novo o seu texto aí. E vê se Deus não está julgando um povo porque eles mudaram a roupa. Eu estou inventando alguma coisa aqui, irmão? Ah, mas Deus não liga para a roupa. E esse texto? Irmão, nós precisamos nos portar. Nós precisamos nos identificar. Nós precisamos andar. O assembleano, por onde ele anda, ele é identificado como assembleano. Por onde ele anda? Um dia eu estava ouvindo uma história de um pastor, e ele disse, o pastor da Batista convidou nós para um trabalho, e aí, o pastor da Assembleia de Deus disse, lá o pessoal é batista, lá não precisa aí de manga social, camisa social e gravata, vamos todo mundo à paisana, eu chamo de à paisana, né? Aí o pastor da Batista disse, o pastor lá da Assembleia de Deus, ele é bem rígido, então os irmãos que tiverem gravata em casa e roupa social, coloca. Aí chegou lá, os crentes da Batista, tudo de roupa social e gravata, e os crentes da Assembleia de Deus, tudo de camiseta. Roupa identifica, irmão. A sua roupa te identifica. A sua roupa diz quem você é. Não diz, pastor, diz sim. Você mesmo julga as pessoas pela roupa. Aí quando é você, você não quer ser julgado pela sua roupa. Ou não é, irmão? Quando você vê uma mulher com a roupa bem curtinha, você imagina que ela é santa? Você imagina que ela é o quê? Ah, não, essa dali é uma crente. Aquela ali deve ser do círculo de oração. É assim que você a vê? Não, irmão. Não é. Então, roupa, ela tem sim o seu significado, a sua referência. E Deus está dizendo, os homens abandonaram as roupas que lembravam eles da lei de Deus. Quando alguém, irmão, vem para a igreja, aceita Jesus, aí ele compra um monte de vestido longo, a mulher compra um monte de vestido longo, compra um monte de saia longa, compra um monte de roupa bonita. O crente é chique, irmão, o crente é chique, não adianta. Aí quando ele volta para o mundo, ele se constrange de vestir as roupas. É ou não é? Fica meio assim, não vou vestir não, porque o pessoal vai pensar que eu estou indo para o culto. E a mesma coisa quando do mundo vem para a igreja. Ele se constrange de vir para a igreja de shortinho. Constrange ou não constrange? Eu já conheci um monte de gente que diz, não, pastor, eu não vou, que eu só tenho bermuda. Vai lá, varão, assiste o culto. Não tem problema não, você não é da igreja ainda. Assiste o culto, o importante é você ouvir a palavra. Ele não vai vir para cá para pregar e para cantar, ele vai vir para ouvir o culto. Mas Deus está castigando aqui esse povo. Por quê? Porque é um povo que abandonou o costume. Vamos seguindo para a gente falar mais. Primeiro povo que será castigado, o povo que se colocou vestidura estranha, estrangeira. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. No versículo 3, no versículo 9, quem tem aí? Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, o uivo desde a segunda parte, e o grande quebranto desde os outeiros. Olha aqui o que Deus diz. Primeiro que será castigado. Irmão, vou pegar uma... Tem uma outra Bíblia aí para mim? Tem uma aqui. Ainda no versículo em que nós estamos, irmãos.
ainda no versículo 9. Sim, eu vou castigar o que se veste de roupa estranha. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa de seus senhores. Irmão, quando você decide fazer algo errado na sua empresa, no seu trabalho, lá onde você executa a sua função, você está roubando. Você sabe o que é roubo? Ah, não, mas é só um negocinho aqui. Irmão, lá na empresa que eu trabalhava, os meninos lá diziam assim, ó, dá certo de vender os pallets. O patrão não liga não, os pallets estão aqui, pode vender os pallets. Aí eu fui e perguntei pro gerente lá, perguntei dos pallets, ele falou, não. Que eles falaram assim, a gente vende e divide o dinheiro entre nós. Aí eu fui perguntar, né, que eu era encarregado, fui perguntar. Não, vende, mas traz o dinheiro para a empresa. Aí, quando a gente vendia, eu não dividia entre eles lá, levava o dinheiro para a empresa. E eles começaram a zangar. Só que, mas o antigo fazia e os patrão não sabia. Beleza, ele é ele, mas eu não faço, porque eu não toco em nada que não é meu. Eu sou satisfeito com o meu salário. Irmão, quando você decide praticar algo que vai contra os seus princípios. Irmão, eu nunca esqueço de uma caixa de leite, irmão. Eu nunca esqueço da caixa de leite, a bendita caixa de leite. Eu era jovem, tinha acabado de entrar na empresa, numa lanchonete. Olha aí, um jovem trabalhando numa lanchonete. Aí a gente foi para o depósito. Os irmãos, a irmã Maria e o diácono Francisco ali sabe como é que vem as caixas de leite, daquelas leite líquido. Ela vem montada e vem um buraco no meio. Não sei por que eles fazem aquele buraco no meio, parece que é tentação, né? Aí o que é que o menino falou para mim? Ele era mais antigo de empresa. E ele disse assim, vamos tirar uma caixa de leite do meio. Aí a gente puxa uma do canto e coloca no meio. Ninguém vai saber que a do canto não está lá. E a gente toma o leite. E eu disse, é mesmo. Vou tomar esse... Irmão, eu tomamos esse leite. Irmão, eu passei a noite todinha me sentindo um rei. Não dormi. Sentado no banheiro, a noite todinha indo no banheiro, a noite todinha indo no banheiro. Sentado no trono, parecendo um rei. Quando eu cheguei de manhã, amarelinho. Quando eu olho, ele está mais amarelo do que eu. Aí eu disse, o que foi? Ele disse, rapaz, eu não dormi essa noite. Que foi? Eu acho que foi aquele leite que fez mal. Eu disse, pois fez mal para mim também. Irmão, nunca mais, irmão. Você sabe por quê, irmão? Porque não é seu. Só traz prejuízo, só traz dano para a sua casa. Você levar produto de roubo. Aqui não tem muito não, irmão. Mas lá no Nordeste, o caba rouba no teu quintal e vende para o teu vizinho. Aí você olha, está lá, o vizinho usando, essa roupa é minha. Não, quem me vendeu foi fulano. Mas o caba já compra sabendo que é roubado, irmão. Celular, comprou por quanto? R$100, rapaz, o caba roubou de mim ali em cima. Comprou sabendo que era roubado. Então cuidado, irmão. Vamos lá, será castigado. Outro verso, 10. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir a voz do clamor na porta do peixe. O que era a porta do peixe? A porta do peixe eram os homens que iam pescar no mar da Galileia e no Rio Jordão. E quando eles iam pescar, eles vinham pela porta chamada Porta do Peixe, e lá naquela porta, eles vinham para comercializar, para vender os seus peixes na cidade. Então o que Deus está dizendo? Ouvir-se-á um uivo na porta do peixe. Ou seja, a renda de vocês,
a fonte de renda de vocês será cortada. É Deus castigando o povo. Sabe os peixes? Vocês vão ouvir os pescadores gritarem desesperados. O que está acontecendo? Faltou o peixe. Pastor, mas como que faltou o peixe? Vamos lá? Para a Bíblia? Pastor, o senhor está com conversa. Lê aí o versículo 3 de Sofonias capítulo 1. 3 espécies que será destruído. 3 tipos de coisas que será destruído: o homem, os animais, as aves do céu e os peixes do mar. Deus está dizendo: olha, lá na porta do peixe, você vai escutar um grito. Alguém vai dizer: o que eu faço? Não tem mais peixe. Acabou o peixe. Se eu não tenho peixe, logo eu não tenho peixe para vender. Se eu não vendo peixe, logo eu não tenho dinheiro para comprar comida. Se eu não tenho dinheiro para comprar comida, logo eu morro. Aí a Bíblia continua e diz assim: e ouvir-se-á dos moradores de Mactés, porque todo o povo que mercandejava está arruinado. Todos estavam carregados de dinheiro, foram destruídos. Destruído. Espera aí. Deus eliminou o peixe. Os mercadores, eles compram e vendem. Lá em Mactés, era como se fosse uma feira. Para os irmãos entenderem. Uma feira. Ali, provavelmente, homens que vinham de regiões circunvizinhas, era uma zona dentro ou perto de Jerusalém, que habitavam os comerciantes estrangeiros, os cananeus. E lá eles compravam e vendiam. Lá eles compravam e vendiam. Então Deus está dizendo: destruir a matéria-prima, agora eu destruo o comércio. Porque o comércio é feito de quê? De matéria-prima. Um exemplo: se num sítio aí de Rondonópolis, na circunvizinha de Rondonópolis, morre todas as galinhas caipiras, que Deus repreenda. Imagina, quem trabalha só vendendo galinha caipira, se morre todos o gado, aí você diz: não vai prejudicar, não vai me alcançar. Vai, irmão, vai te alcançar. E Deus está dizendo: eu estou minando aqui, ali, aqui e ali. Por quê? Desobediência, pecado, gera isso. Deus vai fechando uma porta, fecha outra, fecha uma porta, fecha outra. Aí você diz: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, mas isso que está acontecendo na minha vida financeira não tem nada a ver com o meu pecado. Tem, irmão. Tem. Vamos lá, seguindo. Esse aqui é interessante, irmão. Versículo 12 e 13. 12 e 13. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com uma lanterna, castigarei os homens que se acomodam com a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e não faz mal. Olha aí. Por isso serão saqueados os seus bens, assoladas as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. Irmão, olha o que Deus está dizendo. Na sua versão, provavelmente, aqui diz borra do vinho, mas na sua versão, na versão que eu tenho aqui embaixo, vai dizer sobre as suas fezes. Na sua está assim, sobre as suas fezes? Tem versão que está borra do vinho e tem versão que está fezes. Quem está aí que tem fezes? Tem, não tem? Na sua não tem, não?
Isso, versículo 12. Nas suas fezes, na sua tem, né? Na minha também tem. Nessa daqui é borra do vinho. Versículo 12 e 13. Mas vai estar a informação aí. Ó, na minha outra versão. E castigarei os homens que estão assentados sobre suas fezes. Aqui diz a borra do vinho. Irmão, o que é isso? Ah, não, mas Deus não faz nem bem nem mal. Que geração igual a nossa, né? Hoje está essa moda. Ah, Deus não faz mal para ninguém não. Ah, não, Deus não faz bem para ninguém não. Deus, ele só criou o mundo e deixou o mundo funcionando. Os homens é que são maus, os homens é que faz e acontece, não Deus. Irmão, o povo está dizendo por aí que Deus só quer o bem das pessoas. Realmente, Deus só quer o bem das pessoas. Ah, o povo está dizendo por aí que Deus só faz bem. Não. Deus é justo. É por isso, irmão, que muitos não querem pregar sobre os profetas menores. Porque os profetas menores vão te dar verdade que você não gosta. Verdades que você não aceita. Vamos lá? Deus não faz nem bem nem mal. É um monte de gente dizendo aí na TV, nos podcasts, dizendo, ah não, Deus. Esse dia eu vi uma lá, que o cara perguntou para ela, o que é Deus para você? O que é Deus para você? Aí a pessoa disse, não, Deus para mim é... E ela ficou, e quase não acha uma resposta do que é Deus para ela. Aí perguntou, e o que é TikTok para você? Minha vida. Ah, é tudo para mim. Para ela o TikTok é mais importante do que Deus. E o povo por aí está dizendo assim, ó, Deus não faz nem bem e nem mal. Ou seja, Deus é neutro. Por quê? Eles param de acreditar no céu. Automaticamente param de acreditar no inferno. Se param de acreditar no inferno, param de acreditar que o pecado tem consequência. Se para de acreditar que o pecado tem consequência, logo eles pecam sem culpa. Essa é a intenção do diabo, fazer você pecar sem culpa. Fazer você pecar sem culpa. Ah, não, eu estou pecando, mas não me causa nada. Por quê? Porque você não teme mais a condenação de Deus. As pessoas não temem mais a condenação de Deus. A maior mentira que Satanás já inventou para o povo é que o inferno não existe. O inferno não existe, pastor. Não existe não? Não. É igual uma menina que chegou para a professora dela e falou, professora, eu vou para o céu quando eu morrer. Aí a professora falou, não vai para o céu não, o céu não existe. Ela falou, professora, vamos fazer um combinado? Vamos. Quando eu chegar lá no céu, eu digo para a senhora se o céu existe ou não. Mas e aí o inferno? Quando a senhora chegar lá, a senhora me diz. Então, Deus não faz nem bem nem mal. Qual é o perigo disso? Qual é o perigo do povo que diz que Deus não faz nem bem e nem mal? Olha o que ele diz o texto. Estão acomodados, estão descansados, estão tranquilos, porque não temem mais a condenação. Não temem mais a condenação. Se ele não teme mais a condenação, logo o pecado para ele é bom. Se o pecado para ele é bom, logo ele não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de santidade, não quer mais saber de guardar os mandamentos, porque ele acha que não vale a pena guardar mandamento nenhum. Você sabe por que o ateu é o mais infeliz de todos os homens? Você sabe por que o ateu é o mais infeliz de todos os homens? Porque ele deixa de acreditar em Deus. Mas quando ele deixa de acreditar em Deus, ele deixa de acreditar no pecado, e o pecado para ele já não tem mais peso. Quando ele já não tem mais peso no pecado, ele vive pecando, e quando morrer, ele vai ao inferno.
Mas ele vai ao inferno como? Inocente? Não, ele escolheu decidir que Deus não faz nem bem e nem mal. Essa geração que acha que Deus não faz mal para ninguém, né? Essa geração, pastor, você está dizendo que Deus faz mal? Não, não é Deus que faz o mal, não. É você. Como, pastor? Com a consequência do seu pecado. Você peca, vem a consequência do pecado e te traz a condenação do pecado. É aquilo que eu falei aqui na escola bíblica. O cidadão vive a vida toda fumando, a vida toda fumando, a vida toda fumando. Aí ele aceita Jesus com 30 anos fumando. Aí ele fica 10 anos crente, aí morre de câncer no pulmão. E alguém diz, rapaz, mas o fulano morreu. De quê? De câncer no pulmão. Por quê? Porque ele fumava muito. Mas ele não era crente há 10 anos? Era. Só que a consequência ficou. Ah, mas Deus fez esse mal para ele. Não, quem fez o mal para ele foi ele. Então Deus, Ele está aqui julgando um povo que diz assim, eu vou viver tranquilo, a minha vida tranquila, porque eu não quero saber quem é Deus. Você sabe como é que as pessoas decidem não saber quem é Deus? Elas dizem, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais buscar a Deus, eu não quero mais saber de ouvir a verdade, eu não quero mais saber de ouvir, de ler a Bíblia e entender as correções de Deus. Você sabe por que as pessoas fogem da verdade? O apóstolo Paulo diz que elas criarão comichão nos seus ouvidos. Você sabe o que é comichão nos ouvidos? Eles vão começar a coçar o ouvido, não vão aguentar. Estão ouvindo verdade, estão rangendo os dentes. O povo ouvia Jesus, o povo ouvia Estevão, e ficavam, a Bíblia diz que eles ficavam rangendo os dentes, assim, de raiva, querendo morder, porque não aguenta ouvir a verdade. A verdade, ela vai lá dentro, ela remexe tudo, e as pessoas não gostam dessa sensação. Mas Deus não faz nem bem nem mal. Vamos lá, 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Sim, se apressa muito. Você viu que ele repetiu 3 vezes? Vamos lá? O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Por que ele repete 3 vezes? Por que ele não diz assim, o dia do Senhor está perto? Porque ele diz, ei, o dia do Senhor está perto. Sim, ei, está perto mesmo. Ou, se apressa muito. Você sabe o que é isso? Imagina que você está saindo para o serviço. E você está atrasado. E você vai com alguém. E alguém diz, olha, o carro está chegando. O carro vai chegar a tal hora. A gente precisa sair. Vamos. A pessoa não ouviu a primeira informação? Ouviu. Mas a pessoa repete pela urgência do ato, do acontecimento. Está acontecendo. Ele precisa acelerar os passos. Aí ele diz, o dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Ei, se apressa muito. O povo não está acreditando. E ele está anunciando, dizendo, o dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Mas observe que ele está lá em cima, lá no versículo 13, lá no versículo 12, dizendo, olha, esse povo que está sentado em cima das fezes, esse povo que está relaxado, descansando, dizendo, Deus não faz nem bem nem mal, está tudo tranquilo. Ele diz, não é tempo de ficar tranquilo, não é tempo de descansar, não é tempo de ficar relaxado, é tempo de ficar alerta. Por quê? Porque está perto. Está perto? Sim, está perto. Mas está perto mesmo? Sim, se apressa muito. Nunca a geração foi tão corrompida como é agora.
Nunca. Antigamente nas escolas tinha reverência ao Senhor. Hoje nas escolas não se fala mais em Deus. Antigamente, alguém ser uma pessoa boa, honrada, era algo bom. Hoje em dia, você ser honrado, você ser sério, você ser religioso, você buscar Deus, você é careta. Esses dias eu vi um entrevistador falando assim, falando para uma cantora gospel, por que você restringir o seu talento apenas para o mundo gospel? Apenas para a igreja? O mundo vai desejar a sua voz. Por que você não abre as porteiras e canta? O que ele queria dizer para ela em outras palavras? Por que você não grava uma música mundana? Por que você está restringida apenas a esse grupinho gospel? O mundo te quer. Irmão, e você acha que você não vai receber uma proposta dessa? Você acha que alguém não vai evangelizar você? Você acha que alguém não já está evangelizando você? Você acha que alguém não vai olhar para você e vai dizer assim, ó, para que você usa essas roupas diferentes, essas roupas de crente? Por que você não passa um batom bem vermelhão na sua boca? Você precisa se arrumar, você precisa ser bonita, você precisa estar estiloso, estilosa. Você é jovem. Você nunca ouviu isso? Por que tu usa camisa social? Tu poderia usar uma camiseta, ficava mais bonito. Por que você não corta o seu cabelo bem curtinho? Sabe por quê, irmão? Porque o mundo, ele odeia o seu comportamento cristão. Aí você pensa, não, é meu amigo, é minha amiga, ele está só querendo me ajudar. Só está querendo me deixar mais bonita e mais bonita. Não, ele está evangelizando você. E se você não tiver cuidado, você vai ser evangelizado. Evangelize ele para ver. Quando alguém vem me evangelizar, irmão, eu evangelizo ele também. Se ele está me dando se ele está me dando a prerrogativa dele me evangelizar, eu evangelizo ele também. Ele diz, por que tu usa roupa social uma hora dessa, num calor desse? E eu pergunto para ele, por que você não busca Jesus? Por que você não tira esse brinco da tua orelha? E se ele zangar, eu digo, por que você pode opinar na minha roupa, na minha vida, e eu não posso opinar na sua? Você sabe por quê? Porque ele só é teu amigo enquanto ele olha os defeitos da sua fé. Mas quando você olha os defeitos da incredulidade dele, ele se volta contra você. Experimenta uma vez, e se ele não zangar, você volta para mim e diz assim, pastor, o senhor está enganado. Essas pessoas que vivem dizendo para você, irmã, olha, por que você não bota um batonzão vermelho na sua boca, bota um brincão bonito, você não corta o cabelo bem curtinho? Um dia só, experimenta falar alguma coisa da roupa dela. Por que você usa essas roupas curtas na rua? Você não se sente constrangida, não? Uma vez, se ela não sair da porta da sua casa e nunca mais ela volta lá, eu mudo meu nome. Você sabe por quê, irmão? Porque o povo gosta de falar do crente, mas quando o crente olha para ele e diz alguma coisa, ele já zanga. E Deus está dizendo, o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se apressa muito. Ele está dizendo, ei, está às portas. E tem um monte de crente, um monte de gente sendo evangelizado. Esse dia eu estava falando, irmão, tem umas religiões por aí que elas não evangelizam quem não é crente, não. É só crente. Tem um povo por aí que ele não fala de Jesus para outra pessoa, não. É só para crente. Ah, não, sai dessa igreja aí, vem para a minha. Ah, não, sai dessa igreja aí e vem para cá. Ah, não, aqui é tudo mais liberal, aqui é tudo mais tranquilo. É mesmo. Aqui pode tudo. Pode até ir para o inferno. Aquele dia será um dia de indignação, de tribulação, de angústia. Irmão, ele está dizendo aqui que até o valente vai chorar igual criancinha, de alvoroço, de assolação,
dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Pastor, por que eu preciso ouvir isso? Eu sou crente. É você mesmo que precisa ouvir. Porque o crente vive tem crente que vive nessa bolinha, achando que ele vai chegar no céu e vai deitar em cima de uma nuvem, e que a nuvem vai ser algodão doce, que ele de vez em quando vai puxar aqui e comer um pedaço, que Deus vai dar 2 asinhas para ele, bem bonitinha, para ele ficar voando de nuvem para nuvem, contando quantos dias de preguiça ele tem. Isso não é o céu. Isso não é o dia do Senhor. E por que o Senhor prega isso para mim? Porque você precisa entender que da mesma forma que nós anunciamos o céu, nós ao mesmo tempo anunciamos o inferno. Pastor, que conversa é essa? Quem prega o céu, prega o inferno. Como assim, pastor? Se você não vai para o céu, você vai para onde? Se eu te digo, prepara-te para ir ao céu, e tu não te prepara, tu vai para onde? E eu estou dizendo isso aqui, irmão, pregando isso aqui para que você fique alerta, atento. O dia da trombeta de alarido, com cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês. Você sabe o que é andar como um cego? Você sabe o que é andar como um cego? Sabe não, né? Eu vou explicar para você. Sansão. Irmã Lediane, se o Hércules chegar lá para a senhora um dia e falar assim: ô Lediane, como é que eu faço para te matar? A senhora ficaria tranquila? Dalila chega para Sansão e diz assim: Sansão, como é que eu faço para te matar? Ele, Dalila, filha, você pega uns tiços da teia, amarra no meu cabelo, e aí você prende numa estaca, tá certo. Aí ela foi e fez. Aí Sansão, os filisteus vêm sobre ti, ele levanta, quebra tudo. Mas Sansão, como é que eu faço para te matar, bem? Aí ele, filha, você pega umas cordas novas, que nunca foram usadas, e me amarra. Aí ela foi e amarrou ele. Primeira tentativa de assassinato já foi. Aí a segunda, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, ele levanta, quebra tudo. Não, filha, se você fizer 7 tranças na minha cabeça, e fincar as 7 tranças no chão, eu não dou conta, eu perco minha força. Ela fez. Irmão, se você está vigilante, orando todo dia, buscando ao Senhor, você ia pensar o quê? Rapaz, essa mulher quer me matar. Rapaz, eu vou vazar daqui, essa mulher quer me matar. Mas Sansão não, por que ele não percebeu? Porque ele estava cego. E a cegueira espiritual, ela tem atingido muita gente. Você está vendo acontecer, está acontecendo, você está vendo a sua queda, e você está indo igual um patinho. Indo feliz ainda, irmão. Cegueira espiritual. Eu já falei aqui como é que mata um sapo cozido. Você não vai fazer essa experiência não, não faça. Mas se você pegar um sapo, ferver uma água e jogar o sapo dentro da água, pá, ele bate dentro da panela e pula. Ele vivo, né, irmão? Morto ele fica. Mas se você pegar uma panela com água, jogar o sapo dentro e acender o fogo, ele morre lá dentro cozido. Você sabe por quê? Porque a temperatura vai aumentando e o corpo dele se adapta. A temperatura aumenta, o corpo se adapta. A temperatura aumenta, o corpo se adapta. Daqui a pouco, ele morre.
morreu, tranquilo, sendo cozido. E o diabo quer te cozinhar. Com o quê? Com a tua cegueira espiritual. Está acontecendo, mas como você não está com a tua vida espiritual em dia, você não está vendo. Está à tua volta todos os sinais, todo mundo está vendo, todo mundo ao teu redor diz: rapaz, busca Deus em oração, olha, irmã, cuidado, olha, você vai tropeçar aqui, você vai cair ali. Quantas vezes, irmão? Uma vez uma jovem chegou para mim e disse: irmão, eu era líder de jovem, irmão, eu tive um sonho. Qual que sonho que foi, irmã? Ela disse: eu tive um sonho que o meu namorado, estava eu e ele numa canoa, e aí ele caiu na água, e aí eu fui tentar puxar ele para dentro da canoa, e ele que me puxou para a água. O que é isso, pastor? Irmão, eu disse: é muito simples, irmã. Ele vai tirar a senhora da igreja. Não, eu tenho falado de Jesus para ele todo dia. Eu disse: ele vai tirar a senhora da igreja. Esse sonho é um aviso de Deus, Deus dizendo para ti: tu não tem força para tirar ele do mundo, ele vai te levar para o mundo. Ela disse: não, está errado. Tá bom. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Até hoje ela está desviada. E quem foi que tirou ela da igreja? O dito. Deus avisou? Avisou. Mas por que ela não viu? Porque ela estava cega. Então a cegueira espiritual, ela é perigosa, irmão. Aí a Bíblia diz: vocês vão andar como cegos. Por quê? Porque esqueceram a lei de Deus. E quando você esquece a lei de Deus, quando você se afasta dos princípios de Deus, nada parece errado, tudo parece lícito, tudo parece normal, nada mais te gera constrangimento. Irmão, se alguém te oferecer um litro de cachaça aqui dentro da igreja, você diz: não, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não, sou crente. Aí você fica aí uns 30 dias sem vir na igreja, você vai no aniversário, um parente seu, aí alguém vem com um copo de cerveja e diz: toma aí, rapaz, você está um tempão sem vir na igreja, só aquele crente da Netflix, o crente do coraçãozinho com dedo, o crente que chega em casa, liga a Netflix, assiste 500 séries de noite. Aí você olha para aquele copo de cerveja, aí você diz: não tem nada a ver, eu vou tomar só um pouco. Irmão, é só um. Eu conheci um amigo, eu estou só dando um exemplo para você entender o que Deus está dizendo aqui, andar como cego. Eu tinha um amigo que ele aceitou Jesus, e ele estava crente, irmão, quase um ano na igreja. Aí um dia, eu conversando com ele, e ele jovem, e ele disse assim para mim: não, é que quando eu saio da igreja, eu vou lá para a festa, e eu fico de longe, na minha bicicleta, e eu fico de longe, só escutando as músicas e ver o povo dançando. Eu olhei para ele e disse: tu vai desviar. Ele disse: vou não. Eu disse: moço, tu vai desviar. Aí ele: por quê? Porque tu já está com saudade do mundo. Tu está saindo do culto e ir assistir a festa. O que é isso senão saudade? Ele disse: não vou, rapaz, eu sou crente, eu prego na igreja, não sei o que. O que aconteceu, irmão? Não deu um mês, estava rolando vídeo nele, sem camisa, dançando no meio do povo. Chega, ele rebolava até o chão. Eu disse: olha aí, tá vendo? Você sabe por quê, irmão? É porque você fica cego, e a tua cegueira espiritual, ela não te deixa ver que você já caiu, só ainda não percebeu. Cegueira espiritual.
Vamos lá. Nem sua prata, nem seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Toda a terra. Nem sua prata, nem seu ouro. No livro de, se eu não me engano, Provérbios, ele fala que o ouro enferrujará, a prata enferrujará. Deus fará com que o ouro e a prata enferrujem. Você já viu ouro e prata enferrujar, irmão? Quem já viu? A prata e o ouro enferruja? Não. Mas lá no livro de Provérbios diz que o ouro e a prata vão enferrujar. Você sabe por quê? Porque o ouro e a prata não tem valor nenhum para Deus. Aí Deus está dizendo, nem teu ouro, nem tua prata vai te salvar no dia em que eu vier. No dia em que Jesus voltar, irmão, se você tiver tempo, e você disser assim, não, eu faço um pix para o senhor, deixa eu entrar. Você pode subornar qualquer pessoa na terra, mas no céu não tem ninguém subornável. Você não pode falar com um anjo e dizer assim, ó, Deus não me levou, mas vem aqui me buscar, que eu te dou um dinheirinho por fora. Nem tua prata, nem teu ouro vai ser o suficiente. Você sabe por quê, irmão? Porque Deus é insubornável. Saul, ele chegou lá para matar os animais. Quando ele olhou os animais, ele disse, esses animais é bonito demais para morrer. Eu vou levar para sacrificar. Vou levar o boi, vou levar as ovelhas. Mas Deus disse que tinha que eliminar tudo. E Saul disse, não, eu vou guardar para Deus. Aí Deus manda Samuel. Quando Samuel está chegando, aí Samuel diz assim, Saul, que mugido é esse de ovelha? Que barulho é esse de ovelha que eu estou ouvindo? Não, Samuel. Deus mandou a gente destruir, não mandou? Mandou. Pois é, eu pensei, melhor do que Deus. Eu disse, em vez da gente matar lá, a gente traz aqui e sacrifica para Deus. E o rei, Saul? Não, rei, rapaz, pensa num cabo gente boa. Decidi não matar ele não. Está aqui, vivinho. Você sabe por quê, irmão? Porque tem muitos que acham que podem comprar Deus. Com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com as suas ofertas. Não podem. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu sempre faço questão de dizer isso. Vai ter gente que vai trabalhar a vida toda para Jesus. Trabalhar a vida toda para Jesus. E vai morrer e vai para o inferno. Vai ter gente que vai ser obreiro a vida toda na igreja. Passar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, terça na igreja. E vai morrer e vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque vive a religiosidade e nunca aceitou Jesus. Gosta do clima da igreja e nunca aceitou Jesus. Gosta de ouvir os louvores da igreja, mas ele aceitou, mas nunca de todo o coração. Nunca se converteu de verdade. Passou a vida no engano, no erro, dentro da igreja. Aí Deus está dizendo, nem tua prata, nem teu ouro, nem teu sacrifício vão pagar a tua entrada, vão te livrar. Vamos colocar de pé? Na próxima terça-feira nós continuamos com o ensino. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, Pai amado, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos em tua presença. O Senhor é bom, justo e fiel.
Muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Estende a tua mão santa. Nos concede a graça, Pai. Nos dá, Pai eterno e soberano, a paz. Nos ensina a obedecer os teus mandamentos. Nos ensina a nos portar. Nos ensina a nos vestir como forma que agrade o Senhor. Nos ensina, Pai eterno e soberano, a obedecer a tua palavra. Nos ensina a enxergar o que a cegueira do pecado tenta encobrir. Nos ensina, Pai eterno e soberano, a amar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aí para comprar os cimentos. Algumas pessoas já ofertaram, mas se você desejar ofertar,